Pronto, Lara. Oi, gente, boa noite. Tá dando para me ouvir, Débora? Sim. Gente, boa noite, sejam bem-vindos. O meu nome é Lara, eu sou psicóloga, eu sou especialista em cancerologia pela residência do Instituto do Câncer do Ceará e sou especialista em tanatologia também. Eu sou uma das pessoas que está à frente do Instituto de Tanatologia Luto e um dos nossos objetivos no Instituto é de promover, possibilitar, né, que as pessoas tenham mais acesso à educação para a morte, a temas como tanatologia e temas associados, como é o caso desse evento. Eu vou passar a palavra para a Débora, para ela se apresentar também, e depois eu dou continuidade nas outras apresentações. Obrigada, Lara. Boa noite novamente. Eu sou a Débora, sou psicóloga também, sou especialista em tanatologia, suicídio e processo de luto. Também sou especialista em cancerologia, na modalidade residência. Também estou aqui à frente, né, dos eventos do Instituto. Quero dar um oi para a Louise, minha sobrinha de 4 aninhos que entrou aqui. Oi, Louise. E vou passar agora para a Aimee se apresentar também. Olá, gente, boa noite. Eu sou a Inês, sou psicóloga também, pela UFC, sou especialista em saúde do idoso, pela ESCS aqui do DF, e sou membro também do Instituto. Estou aqui com vocês também essa noite para fazer parte do evento. Então, vamos começar. Eu vou apresentar para vocês o primeiro palestrante, o Laércio da Silva Gomes. Ele é farmacêutico, mestrando em farmacologia pela UFPI. É especialista em cancerologia na modalidade residência multiprofissional pela ESP e é membro da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica. Laércio, você pode começar. Posso apresentar? Vou tentar aqui se dá certo. Pode sim. É uma tela inteira, um guia, né? Pode ser um guia, pode ser uma janela também. Uma janela. Tá. Pronto. Compartilhou? Sim, está carregando. Deu certo? Sim. Aí tô... Pronto, perfeito. Pronto, né? Estão me vendo? Minha tela aqui? Sim. Pronto. Pessoal, boa noite. É uma honra estar participando do evento com o convite da Débora. A gente se conheceu nesse mundo da oncologia e de congressos, e ela achou interessante me convidar para falar um pouco, né, sobre a farmácia oncológica. Meu nome é Laércio, sou farmacêutico oncológico, e é isso, vamos lá. Bem, falando sobre a apresentação, eu perguntei para a Débora, e ela falou que o foco mais, as pessoas que mais escreveram foram alunos da graduação, né? Eu participei de outros dias e vi que tinha muitos psicólogos, muitos assistentes sociais, então vai ser uma palestra light. Eu não vou me aprofundar muito nos temas, mas eu vejo que também tem amigos farmacêuticos, se eles acharem pertinente pontuar alguma coisa posteriormente, sintam-se à vontade. Eu declaro que não apresento nenhum conflito de interesses relacionados à minha apresentação, nada relacionado a hospitais, instituições, à indústria farmacêutica. Tudo bem? Vamos lá. Bem, eu vou falar primeiramente sobre a introdução, sobre câncer, depois sobre as formas de tratamento, os esquemas de tratamento e atuação farmacêutica na oncologia. Eu fiz essa palestra pensando realmente em educação e saúde, para que as pessoas que assistam a ela possam difundir o conhecimento aos pacientes e aos colegas profissionais.
Sobre a introdução, eu vou falar um pouco sobre a história, e eu vi a palestra do doutor do primeiro dia, do médico, que eu não recordo o nome, mas eu vou repetir um pouco o que ele falou. É bom Doutor que Lucas. Dr. Lucas, isso. E é bom que o conhecimento fica sedimentado. Bem, o câncer e o ser humano sempre andaram junto, né? É uma doença inerente do ser humano. Antigamente havia poucos relatos, porque realmente era uma doença que não era tão estudada, mas do século XX para cá teve um boom de estudos, e vou mostrar o porquê disso. Mas desde a antiguidade já teve relatos sobre o câncer, né? Desde os papiros no Antigo Egito até a Grécia Antiga. Hipócrates, né, descreveu o termo carcinos, porque ele viu células de forma anômala e com vasos sanguíneos que pareciam caranguejo. Depois Galeno, também, que é um pesquisador da medicina, um médico, ele introduziu o termo oncos para descrever os tumores, reservando o termo carcinos do Hipócrates aos tumores malignos. Por isso que hoje nós temos o termo cancerologia e oncologia. De forma simples, tem diferença eu falar que sou cancerologista ou oncologista? Não, na prática não, de acordo com as sociedades brasileiras e internacionais, tanto faz você usar essa nomenclatura ou a outra, são sinônimos. Podemos ver, eu quis trazer essas imagens porque o ser humano, ele caminha junto com a sua cultura, e a cultura caminha junto com o ser humano. Eu trouxe duas imagens, duas pinturas antigas, né, que conversam um pouco com o nosso tema, que é da Clara Jacob, que é chamado Tumor, de 1698, e a tela chamada Tratamento Radical, Excisão do Câncer. O que nós podemos ver com essas imagens é o seguinte: o câncer, a doença, geralmente é vista como algo negativo por si só, né? E consciente ou inconscientemente, a gente acaba deixando isso de lado. Então, a partir do momento que nós tratamos, nós começamos a ver a pessoa com os outros olhos. Não sei se vocês chegam a... Eu, por exemplo, eu falo por mim, quando eu entrei no mundo da oncologia, eu sempre achei estranho, eu achava estranho ver uma pessoa com traqueostomia ou com tumores da cabeça e pescoço, bem mesmo com essa imagem. E isso é um pensamento que não é de agora, não é só meu. Eu observo que é um pensamento desde o início dos tempos, que as pessoas veem a doença como algo ruim, e é algo que nós temos que tirar dessa ideia, que a doença faz parte da vida, assim como a vida tem a doença. Então, eu acho que essa pintura da Clara deve ser algum parente dela que tratou o câncer e ela quis representar a vitória da paciente, né? Com o tumor retirado e a pessoa de volta com o seu rosto normal, né? Não que ter doença e ter um câncer é algo anormal. E a outra imagem também é muito emblemática pelo fato de que, observem, ela foi tirada da revista Lancet em 2005. Ela mostra profissionais de saúde, possivelmente médicos, fazendo uma excisão radical, utilizando realmente aqueles pedaços de ferro que marcam gado para tirar o câncer de mama. Eu também, quando vejo essa imagem, consigo traçar uma relação entre a atualidade e os tempos antigos. Atualmente, a gente vê ainda uma medicina, uma ciência que usa meios que não são benéficos, o custo-benefício não é positivo para o paciente. Nós vemos procedimentos que são errados, que são desnecessários. Nós vemos iatrogenia, semelhante a essa imagem, só que é diferente. Hoje em dia é um pouco diferente, mas o conceito é o mesmo. Então, a pergunta é, será que nós evoluímos como seres humanos, como profissionais da saúde? Fica o questionamento. Bem, caminhando, saindo dos séculos iniciais, 15 e 16, caminhamos até o século 20. Em 1971, o presidente Richard Nixon declarou guerra ao câncer, que foi o seguinte, foi uma carta que ele assinou
em que ele prometeu que ia combater o câncer e tudo que fosse relacionado a ele. O tabagismo, o álcool. E depois disso, observa-se que a questão do tabagismo, do álcool nos Estados Unidos e posteriormente no mundo todo, começou a ter um controle maior, campanhas para tabagismo e tudo mais. Além disso, observa-se que depois da assinatura dessa carta, ocorreu um boom em relação à pesquisa no câncer, sobre os estudos clínicos, sobre novos medicamentos. Se vocês colocarem na internet uma pesquisa rápida sobre história cronológica de drogas, quimioterápicas, de tratamentos, você observa que a partir dessa data ocorreu um boom, porque realmente o governo americano começou a injetar dinheiro no tratamento oncológico. Porque até pouco tempo as pesquisas eram irrisórias, não era tão consolidado, mas depois disso, tanto os Estados Unidos quanto os outros países começaram a olhar com outros olhos o câncer, ver ele realmente como problema de saúde pública. E a pergunta que eu também lanço para vocês se questionarem: essa guerra, nós vencemos essa guerra ou continuamos perdendo? A minha opinião é o seguinte: continuamos perdendo. Só que agora é uma batalha um pouco mais justa. O paciente, quando tinha um diagnóstico de câncer, nessa época, nos anos 70, era quase como uma declaração de morte. Ele sabia que ia morrer, que não ia sobreviver muito tempo. Os tratamentos eram muito grosseiros, eram muito pesados. Hoje em dia, não. Ocorre óbitos ainda, muitos, mas o paciente ele consegue conviver com o câncer de forma mais humana e consegue tratar algumas vezes. É importante pontuarmos que o tratamento oncológico, e muitas vezes, não vai curar o paciente por completo. Vai ter remissão total, a doença vai ficar parada. Mas, assim, zerar a doença, pode ser que aconteça, pode ser que não. Mas vai ficar em latência, vai estar controlada, o paciente vai ter qualidade de vida. Tanto que, nos estudos clínicos, quando você vai assistir alguma palestra internacional ou de algum órgão grande, as pesquisas falam em sobrevida global, em qualidade de vida. Por quê? De que adianta eu viver mais se não viver bem? Então, o tratamento hoje em dia do câncer, ele foca muito em qualidade de vida, em sobrevida. Pronto, já fiz todo o background histórico, eu vou falar um pouco sobre a questão epidemiológica. Eu juro que não vou demorar muito tempo. Bem, esse documento é muito interessante, eu recomendo a leitura, que são as estimativas do INCA sobre o câncer, estimativas até 2025. Através de medidas matemáticas, o INCA consegue estimar a taxa de crescimento do câncer no Brasil. É muito interessante isso. E a gente observa que a taxa tende a crescer. Não vai ter declínio, não vai melhorar. O diagnóstico de câncer vai aumentar, pessoas doentes vão aumentar. E isso é uma constante não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Lembrando que o câncer é uma doença, um problema de saúde pública mundial. E que no Brasil, o mais incidente é o câncer de pele não melanoma. Ou seja, gente, cuidado com o sol. Evitem sol entre 10 e 4 da tarde. Sempre usem protetor solar. Eu acho que antes de toda a quimioterapia, antes de toda a cirurgia, antes de toda a rádio, é importante focar na prevenção. Se alimentar bem, eu sei que às vezes não é possível, né? Eu trabalho muito, eu não trabalho, eu penso muito na perspectiva da redução de danos. Nem sempre nós podemos zerar algum fator que seja ruim, mas bora tentar diminuir o fast food, a comida ultraprocessada, diminuir o tabagismo, a exposição ao sol. Bem, esse infográfico foi retirado desse compêndio do INCA, em que ele mostra que em homens a principal causa de incidência de câncer vai ser de próstata,
seguido de cólon reto, traqueia, brônquios e pulmão. No feminino, a gente observa que disparado ainda é mama. Mama seguido de cólon reto, colo do útero, brônquio, traqueia e pulmão. Vamos focar não nos mais incidentes, mas nos que estão abaixo. Câncer de cólon reto, o que vai causar, o que geralmente causa eles? Comidas ultraprocessadas, dietas que são muito inflamatórias, que vão gerar o estresse no organismo e causar alterações a nível genético e causar o câncer. Traqueia, pulmão e brônquios, relacionado com tabagismo, gente. Então, é interessante realmente você tentar podar, diminuir. Eu sei que é muito difícil para muitas pessoas, para muitos pacientes, cessarem o tabagismo. Mas vamos tentar tratar, diminuir. Quando eu estava no R1 da residência, eu via muitos pacientes que tratavam câncer de pulmão, tinham uma resposta ótima, a doença ficava indetectável, mas o paciente não parava de fumar, sabe? É um vício inerente do paciente. E às vezes são gatilhos, a pessoa até parou de fumar, mas aí quando ele toma um café, ele lembra o cigarro, quando está bebendo uma cerveja, uma bebida quente, alcoólica, ele já associa ao cigarro e tende a voltar ao uso do tabaco, da nicotina. E isso é muito danoso. O mesmo se observa para alimentos ultraprocessados. Então, o recado de hoje é: vamos reduzir os danos. Eu sei que é muito difícil zerar, mas vamos reduzi-los. Essa imagem aqui, esse slide, todo cheio de imagens, cheio de textos, eu não vou falar dele muito, mas eu coloquei porque eu soube que as aulas vão para o YouTube, então caso alguém queira depois consultar para estudar, fica aí. Mas assim, o câncer, as células tumorais estão intimamente associadas a toda a divisão celular, que são essas fases, a mitose, o G1, o G0, o S e o G2. Então, os pesquisadores pensaram que vamos fazer medicamentos que vão atuar nessas fases, para realmente diminuir a proliferação celular e as células anômalas. Porque, assim, imagine o corpo humano e a divisão celular como um trampolim. Trampolim não, é aquele negócio que coloca que fica pendendo para um lado para o outro. Esqueci o nome, mas vocês sabem o nome. Bem, Gangorra? Acho que é gangorra, do símbolo de Libra. Qual o nome? Não sei. Enfim, acho que vou usar Balança. uma balança, exatamente, uma balança. Nós temos a balança. E que quando você tem uma célula tumoral, ela pesa mais. Então, a proliferação dessa célula é mais rápida. Então, elas começam a consumir tecidos saudáveis na região adjacente. Só que elas produzem células anômalas, certo? Em que as fases desse ciclo celular não vão estar adequadas. Então, a quimioterapia consegue chegar lá e atuar nelas. Quantas quimioterapias são ciclo específicas? Porque nós temos quimioterapias, as clássicas, são ciclo específico, que vão atuar em determinado ponto da célula. Por exemplo, no G1, ou na fase S, ou na mitose. E outras que são ciclos inespecíficos, que vão estar lá e vão atacar tudo. Certo? Então, é uma balança. E o câncer geralmente ganha. E quando nós iniciamos uma radioterapia, quando nós iniciamos uma quimioterapia, essa balança tende a ficar um pouco mais equilibrada. Pronto, essa imagem é muito interessante porque fala sobre um pouco de tudo do que eu falei agora, né? Foi até uma imagem que foi trazida pelo outro palestrante, em que, assim, nós temos a célula, o tumor, que geralmente sempre inicia-se in situ, né, em um local bem reservado, que à medida que esse tumor vai se multiplicando de forma desordenada, bagunçada, ele começa a mexer em toda a estrutura funcional e anatômica do corpo dessa região. Então, ele vai começar a se proliferar.
Daí, ele vai criar o chamado microambiente tumoral, que já é um alvo da terapia, quando você vai tratar. Esse tumor, ele precisa de nutrientes. Os cânceres, eles são muito inteligentes. Eles precisam se nutrir, porque como eles têm um ciclo celular mais rápido e anômalo, eles consomem mais energia. Então, eles têm que buscar nutrientes. Daí que começa o processo chamado de angiogênese, em que as células tumorais começam a liberar fatores estimulantes na adjacência para que ocorram ramificações em que ele possa nutrir. A partir desse momento que ocorre o aumento desses vasos sanguíneos locais, ocorre o risco de quê? De metástase, de ocorrer grandes ligações, ou em outros vasos maiores, ou nos vasos linfáticos, que vai fazer com que essas células anômalas, os cânceres, saiam do seu lugar de origem e migrem. Daí nós temos os tumores primários e secundários. Primário, onde ele se iniciou, e secundário, onde ele vai parar. Em oncologia, e nos cânceres, quando você vai estudar pormenores, nós acabamos observando que tem um estropismo, tem uns cânceres que você sabe onde é o primário, onde vai ser o secundário. Por exemplo, câncer de pulmão. Geralmente, o secundário ou terciário, algumas vezes, é no cérebro, tem um tropismo. Então, o médico, quando pega um caso de tumor no pulmão, ele sabe se for um estágio avançado, né? Que geralmente já descobre avançado, porque as pessoas geralmente acabam não tratando de forma tão rápida, né? Ele sabe que o secundário vai estar na cabeça, então já vai começar a investigar lá. Em alguns casos, eu já vi que ocorre o caminho contrário. O paciente começa a ter sintomas neurológicos, mas não é o tumor primário, é o secundário, porque o primário é outra região. Eu já vi um secundário na cabeça com o primário no pulmão. Então, isso é um péssimo prognóstico para o paciente. Pronto, nessa imagem também podemos ver que tem as células imunes gerando uma eliminação da célula tumoral. O nosso sistema imunológico, quando está ok, ele consegue combater. Ele sabe que essas células anômalas não é delas, assim, não são minhas amigas, e vão tratar. Só que os cânceres, as células tumorais são tão inteligentes, nossa, elas são muito inteligentes, que elas conseguem gerar mecanismos que vão inativar o sistema imunológico. Vai ficar anérgico, vai ficar sem efeito. Então, eles fazem a festa. Pronto, as seguranças do nosso corpo não estão mais ativas. Então, bora arrochar aí. Aí começa a piorar mais o quadro. E o que pode ser feito? Hoje em dia, nós temos as chamadas imunoterapias que vão e chega na célula imunológica. Ei, acorda, nós temos células aí que querem te fazer mal. E religam esse sistema, que são os PDL1, o pembrolizumab, que é um medicamento que ele vai fazer com que ocorra de novo essa ligação entre a célula tumoral e o sistema imunológico para gerar a apoptose. Então, nós temos, para tudo que o tumor encontra de ruim, o ser humano consegue encontrar uma solução. E aí, assim vamos. E continuamos nessa guerra, né? Pronto, sobre as formas de tratamento. Falei um pouco sobre o câncer de forma resumida, e agora eu vou falar sobre as formas de tratamento. Eu não vou me alongar muito. Tratamento. Ou pode ser curativo, ou pode ser preventivo, ou pode ser paliativo. Depende do paciente, depende do estadiamento da doença, depende do arsenal terapêutico que nós temos na instituição, se é SUS, se é privado. O médico e a equipe multidisciplinar tem que ver tudo isso para poder escolher a melhor terapêutica do paciente. Dentre as formas de tratamento, podemos citar cirurgia, terapia hormonal para pacientes com câncer de próstata ou de mama, imunoterapia, que eu falei, que modulam o sistema imunológico, o transplante medular óssea, pontuar algumas coisas, né? A cirurgia, o que nós observamos muito é que os pacientes, eles têm um forte apego à cirurgia.
eles pensam que depois da cirurgia vão estar curados do câncer, porque vão tirar aquela massa do seu corpo, não vai estar mais no seu corpo. Só que não é bem assim. Às vezes, quando nós descobrimos uma doença, o primário está lá, você tira, mas mais células já estão no corpo. Então, é muito importante essa educação em saúde para não tirar a esperança do paciente, mas sim informá-los, que a informação é muito importante, que a cirurgia é uma etapa, pode ser o último passo ou pode ser uma etapa do tratamento e que etapas seguintes podem vir a acontecer. Porque assim, a pessoa faz a cirurgia e não curou. Gera uma frustração tão grande no paciente. O paciente vai ter sintomas depressivos, por exemplo. Outra coisa que o paciente também se segura, que se quando vê a chance e que, eu vou fazer um TMO, vou fazer um transplante medular óssea, vou fazer a transfusão, o transplante e vou me curar. Isso pode acontecer, mas você pode ter recaídas. E além disso, a jornada do paciente do transplante medular óssea não acaba após o transplante. Inicia outra fase. Você passa a vida toda tomando imunossupressores. Então, é muito importante a educação em saúde. Falar para o paciente o que é real, o que é factível. Não adianta a gente ficar escondendo o paciente. Fulaninha, Dona Maria, fique tranquila que você vai fazer a cirurgia e vai ficar boa. Na minha opinião, eu acho que nós temos que sempre ser sinceros com os pacientes. Eles conseguem sentir quando nós somos reais. Além disso, nós temos a quimioterapia, radioterapia, terapia-alvo. Falando de SUS, o que nós temos? Cirurgia, terapia hormonal, radioterapia, transplante e quimioterapia. Coisas como CAR-T-cell, terapia-alvo, imunoterapia, ainda é uma realidade que é muito pouco acessível para os pacientes de SUS. Geralmente só quando consegue algum processo de judicialização de medicamento. Mas é possível conseguir, né? Nós temos que orientar eles a batalhar pelos seus direitos, quando pertinente, quando possível, né? Mas CAR-T-cell é uma coisa que poucas pessoas no Brasil têm acesso. Então, eu estou colocando aqui para vocês terem noção que existe, mas que não é algo tão factível na nossa realidade. Aí aqui é um esquema geral, né, sobre as formas de tratamento, que nós temos a imunoterapia, a quimioterapia, e foi tudo que eu falei, né? Se você tiver alguma dúvida, a gente pode falar posteriormente. Esquemas de tratamento. Vamos lá. Falamos da introdução, do que é câncer, como ele age, o nosso arsenal terapêutico, nossas armas, né, quimioterapia, rádio, cirurgia. Agora chegamos em outra fase do nosso estudo, que é em relação a esquemas de tratamento. Os esquemas de tratamento, eu vou falar de forma bem simples, porque tem pessoas da graduação e tal, para começar a se familiarizar com os termos. Mas assim, esquema de tratamento, eles são definidos a partir de estudos clínicos, ou seja, grupos de especialistas no mundo inteiro se reúnem em grupos e começam a estudar um tipo de câncer. Aí vê o tipo de câncer e vê a proposta de tratamento. Por exemplo, tem esquemas de tratamento que vão usar apenas quimioterapia. Já outros esquemas vão usar quimioterapia e radioterapia e cirurgia. Então, ou seja, não tem algo específico. Não tem algo específico. Eu tenho câncer de mama, eu vou fazer cirurgia, quimioterapia e depois vou tomar hormônio. Não tem uma receita de bolo. Cada caso é um caso. E nós descobrimos isso a partir de estudos clínicos. E nós idealizamos esquemas de tratamento. Os esquemas são muito diversificados. Por exemplo, eu vou abordar aqui esquemas que usam apenas drogas, apenas quimioterapias, porque eu sou farmacêutico, né? Eu não tenho expertise para falar sobre tratamentos com radioterapia ou cirurgia. Eu vou falar de esquemas que utilizam apenas medicamentos. E é muito importante, não só eu como farmacêutico saber disso, mas todo profissional de saúde que trabalha em oncologia tem um mínimo de conhecimento sobre isso. Porque, assim, geralmente, o paciente não vai ter acesso tão fácil ao farmacêutico para ter uma dúvida esclarecida sobre o medicamento. Não tem abertura com o médico para falar sobre o medicamento.
Então, outros profissionais da ponta, como enfermeiros, psicólogos, tendo esse conhecimento básico, eles podem ensinar o paciente, falar, dar um afago, né? O tanto de paciente que tem dúvida, que entra no hospital e sai do hospital com dúvida, isso é muito gritante, você não saber o que está acontecendo com o seu corpo e o que as pessoas estão fazendo. Então, voltando sobre esquemas e tratamento. Os esquemas são divididos em ciclos. Por exemplo, eu vou ter um ABVD, que é esse esquema de tratamento, né? Geralmente, os nomes dos esquemas são abreviaturas dos quimioterápicos. Por exemplo, ABVD, aí na imagem, é adriamicina, que é a doxorubicina, que é aquele medicamento vermelhinho, a bleomicina, a vinblastina e a dacarbazina, que são para tratamento de linfomas. Então, o paciente vai fazer esse protocolo, ABVD. Esse protocolo tem entre 5 a 8 ciclos. Então, o paciente vai ser internado ou não e vai fazer um ciclo. Dentro desse ciclo, nós temos as fases ou os dias. Aqui no Nordeste, eu percebo que as pessoas falam mais dias de tratamento. Vai usar medicamento no D1 e D15. Já no sul do Brasil, como nessa referência do Ferracin, as pessoas também utilizam o nome fase. Fase 1, a primeira fase, que é no dia 15, e a 15ª fase, que é no dia 15. Mas vamos falar em dias. Temos o ciclo, e dentro do ciclo, nós temos os Ds, que variam de acordo com o protocolo. Não é receita de bolo. Não tem algo específico, varia de cada protocolo. Aqui na BVD, observamos que os medicamentos, eles são juntos no primeiro dia e no 15º dia. Então, o paciente vai tomar medicamento, por exemplo, dia 1º de maio, e depois vai tomar outro medicamento dia 15 de maio. Depois ele vai ter um intervalo, que é para o organismo se recuperar desse dano. Porque, como eu falei, são medicamentos citotóxicos que vão fazer mal. Então, o seu corpo ele tem que responder, o medicamento tem que atuar nos ciclos celulares das células tumorais, e isso leva um tempo. Esse tempo é chamado de intervalo. Então, tem um ciclo, aí tem um intervalo e tem outro ciclo. A depender do tratamento, varia o número de ciclos. Então, o paciente vai estar internado no hospital e chegar assim, doutora fulaninha, quantos dias vou passar aqui? Aí você fala, Laércio, fulano, você está internado aqui para tratar tal doença, um linfoma. O protocolo que o médico achou mais adequado para o seu caso é o ABVD. O ABVD significa esses medicamentos. Você cita, fala para o paciente. E esse protocolo ele tem 15 dias de duração. Então, você vai passar aqui no hospital 15 dias. Só que você pode passar mais tempo, porque seu sistema imunológico vai estar deprimido. Então, você pode acabar pegando uma infecção, pode acontecer uma intercorrência. Então, sabe que, a priori, você vai passar 15 dias aqui, mas que você pode aumentar o tempo. Então, se planeje. Então, é uma forma até para os familiares se organizarem. Aqui é outro esquema. Eu quis trazer esse esquema porque ele é um pouco diferente. No ABVD, nós temos aplicações no D1 e no D15. Só que aqui, 2 medicamentos são no D1 e no D5. Só que a bleomicina, ele ocorre em dias diferentes. No D2, no D9 e no D16. Então, não é algo que é receitinha de bolo. Esse tumor, eu vou tratar assim. Não, varia, tem os protocolos. O que a gente observa também, sempre falando do paciente, né, que a gente sempre fala do paciente, sempre está conversando com eles, a gente vê que eles estão sentados ou no ambulatório esperando a quimioterapia e começa a conversar com um colega. Olha aí, você está tratando do quê? Mama. Eu também. E você está fazendo qual o tratamento? E fala assim, o meu é assim, assim, assado. Aí fala, ué, por que o meu é diferente? Muitas vezes, eles têm esses insights, eles estão conversando, eles não são calados.
Então, eu acho que cabe a nós o papel mesmo de estar orientando o paciente para ele ficar um pouco mais calmo, né, em relação a isso. Pronto, já falei sobre câncer, tratamento, formas e esquemas terapêuticos, né? Agora eu vou falar um pouco sobre o papel, esse mundo e onde o farmacêutico vai entrar. Nós podemos atuar, basicamente, né, de forma bem simples, na manipulação dos medicamentos quimioterápicos, na logística do medicamento, ou seja, desde a da compra do medicamento até o recebimento do medicamento para o paciente e também o cuidado clínico, né, o cuidado centrado no paciente, a farmácia clínica à beira-leito, ou não, né, ou no consultório farmacêutico. Bem, como nós temos profissionais farmacêuticos aqui, acredito, psicólogos, enfermeiros, eu acho que é importante sensibilizá-los, né, que é importante sempre atuar de acordo com a nossa legislação. Tem alguma dúvida? Confere a legislação, vê se nós estamos respaldados, porque nós lidamos com vidas e qualquer erro pode ser fatal. Então, é sempre bom estarmos respaldados na legislação, né? E em relação à manipulação de quimioterapia, é algo exclusivo do farmacêutico, a quimioterapia citotóxica e imunoterapia. Alguns medicamentos, por exemplo, anticorpos monoclonais, a enfermagem possui a capacidade de manipular, porque não são medicamentos danosos para quem manipula, entendeu? Mas assim, se você manipula 100 medicamentos quimioterápicos em um local, por que não dá um medicamento, um anticorpo monoclonal farmacêutico manipular e tirar esse trabalho da enfermagem? Eu acho que esse é um trabalho de logística interessante a ser feito, porque tem alguns locais que não fazem isso, deixam parte de anticorpos monoclonais, por exemplo, o Herceptin, que é para câncer de mama, o Mabitera, que é o rituximab, para a enfermagem manipular. Poxa, a enfermagem já tem 1000 trabalhos, aí vai ter que manipular isso aí, deixa para o farmacêutico, já está lá só mais um. Então, em relação à manipulação, nós temos essas RD6, né? Eu coloquei aqui para deixar exemplificado, para depois alguém quiser consultar. Que fala sobre a paramentação, como a sala de manipulação deve ser feita e tudo mais. O que é feito na manipulação? A gente prepara o medicamento quimioterápico, tem todo o processo para evitar que a gente se contamine com o medicamento e que esse medicamento chegue no paciente de uma forma asséptica, de uma forma que tenha tudo controlado, a questão microbiológica. O paciente não pode ter uma infecção oriunda do medicamento antineoplásico, gente. Então, temos que ter todo o cuidado na manipulação, evitar contaminação, tanto com agentes externos quanto internos. Também é interessante estar atento à ordem de difusão dos medicamentos. Porque, assim, os protocolos... Com licença. Os protocolos, como eu falei, os esquemas possuem diversas drogas. E para potencializar o efeito das drogas ou para diminuir as reações adversas a essas drogas, a ordem de difusão deve ser respeitada. Então, é importante o farmacêutico ter conhecimento profundo disso. Porque, não só o farmacêutico, né? Porque o farmacêutico é um dos profissionais que estão relacionados com medicamento na assistência, né? Então, o enfermeiro tem que ter noção também de ordem de difusão, o técnico de enfermagem tem que ter noção da ordem de difusão, para realmente evitar possíveis erros. Então, a ordem de difusão é muito importante para garantir que o paciente tenha menos efeitos adversos e que a terapia seja potencializada. Também, quando você vai manipular o medicamento, o farmacêutico e a sua equipe, né, os técnicos, eles se ligam muito à questão da checagem, né? Porque, imagine só, são medicamentos citotóxicos, são muito tóxicos. E se você tomar um medicamento que não é para o seu tratamento, vai ser uma coisa feia de outro mundo. Então, você tem que estar atento aos medicamentos, saber o medicamento que o paciente vai fazer, o protocolo que ele está fazendo, o dia de tratamento para evitar possíveis erros. Pode acontecer o erro? Pode, mas aí é coisa do ser humano, a gente erra, ninguém é perfeito.
Onde eu fiz o R1, chegava a prescrição médica, a prescrição ia para a farmácia, o técnico fazia a etiqueta, depois o outro farmacêutico conferia a etiqueta, conferia a etiqueta e a prescrição, 2 checagens. Depois, mandava o farmacêutico manipular na cabine, que checava de novo, 3ª checagem. Depois do medicamento pronto, a gente pega o medicamento manipulado, coloca a etiqueta pelo técnico ou farmacêutico, a 4ª checagem. Depois disso, manda para a enfermagem, a 5ª checagem. Ou seja, entre o medicamento chega na farmácia, até chegar no paciente, onde eu fazia a residência, tinha 5 checagens. E ainda assim, quando chegava na enfermagem, às vezes, a gente trocava alguma coisinha besta. Acontece, gente. Somos seres humanos, entendeu? Por isso que é importante toda a equipe assistencial estar afiada, estar alinhada. Ah, eu sou farmacêutico, só eu que tenho que saber de medicamento. Não, conhecimento é para ser difundido, todos têm que ter acesso. Farmacêutico também, quando vai manipular, tem que ter noção profunda de compatibilidade físico-química, ou seja, saber que medicamentos podem ir juntos na bolsa, se um medicamento X pode ir junto com água, ou tem que ir com solução fisiológica, ou com solução glicosada, porque, assim, questão físico-química, eu já acho que é uma questão intrínseca do farmacêutico, ele tem que dominar isso, e outras profissões não têm obrigação de saber. Nós passamos 5 anos estudando isso, então tem que estar afiado, tem que estar na cabeça. Também em relação, como eu falei antes, o medicamento, ele tem que chegar no paciente de forma limpa. Então, a limpeza da cabine que é manipulada é muito importante, então a gente tem muito cuidado com isso. A gente evita bastante esse tipo de contaminação, a gente sempre faz verificações, limpezas, né? Então, também o campo de preparo, né? Tem que ser um campo totalmente limpinho, certo? Aí eu trouxe aqui algumas imagens para vocês verem como é que funciona a questão. A prescrição chega nesses pass-throughs, que são essas caixinhas aí, certo? Essas caixinhas, quando a enfermagem abre e coloca a prescrição ou medicamento, ela tem que fechar para a farmácia poder abrir. Porque, assim, se deixar abertas as duas, pode sair material tóxico para os pacientes ou para a equipe que está esparamentada. O farmacêutico e o técnico, quando está manipulado, esparamenta toda, coloca luvas, máscaras, toucas, propés, o negócio que bota, que esqueci o nome, depois do Covid, eu percebi que eu fiquei mais esquecido, gente. Esse Covid aí me baqueou. Avental, coloca o avental. Pronto, aí chega a prescrição. Aí o técnico vai fazer a etiquetazinha e manda para o farmacêutico manipular. Aqui nessa imagem, nós temos 2 cabines de manipulação. Aí temos um farmacêutico sentadinho manipulando, todo paramentado, se protegendo, de acordo com a legislação, com a RDC. Ali no outro cantinho ali, eu acredito que seja o técnico ou farmacêutico que estão fazendo a farmácia clínica, né? Verificando se a dose está correta, verificando se tem alguma questão que tem que ser discutida com o médico. Porque, assim, o que acontece? Os medicamentos, eles são manipulados, são prescritos, geralmente, de acordo com a superfície corpórea do paciente, porque são medicamentos tão tóxicos, gente, tão tóxicos, que se você aumentar muito a dose, pode ser danoso ao paciente. Então, para ter uma dose exata, na oncologia, nós usamos mais a superfície corporal. Então, a gente calcula a superfície corporal, multiplica pela dose que o médico quer do protocolo e vê se está ok. Se tiver, porventura, algum problema, a gente liga para o médico, vê, doutor, essa dose aqui tá meio estranha, vamos corrigir ela, aí modifica a dose. Então, tem todo um cuidado antes de manipular, né? Gente, o farmacêutico é o profissional
que mais cuida da segurança do paciente. A gente é o mais chato, a gente é o mais chatinho mesmo com isso. A gente, qualquer coisa que a gente vê de errado, a gente está pontuando, mas não é para ser chato, é para cuidar do paciente. Depois disso, o farmacêutico vai manipular, aí o medicamento está manipulado, coloca a etiqueta e manda para a enfermagem. E é isso o ciclo, né? Aí o medicamento ele é administrado, a equipe de enfermagem, vê se o paciente teve alguma reação, se não teve alguma reação, benza a Deus, e manda o paciente para casa. No caso ambulatorial, né? Se for hospitalar, continua lá com seus cuidados, né? Até terminar o ciclo e ir para sua casa. Bem, agora eu vou falar da questão da logística. Eu acho que a manipulação e a logística são as duas bases do farmacêutico oncológico. Cuidado farmacêutico ainda é um plus para muitos sistemas. É uma coisa que não é muito acreditada ainda. Nós estamos lutando todo dia para implantar serviços de cuidados farmacêuticos. Mas o tripé, ou a base da farmácia oncológica, atualmente ainda em muitos serviços, é a manipulação e a logística. O que é a logística? A logística é a aquisição do medicamento, certo? É você comprar o medicamento, organizar o medicamento e dispensar o medicamento, certo? Essa questão da logística é muito complexa, varia entre instituição pública e privada. Se for instituição privada, ocorre compra direta do laboratório. Aí ocorre o controle de estoque, porque não pode ter demais e nem pode faltar, porque pode vencer. Se vencer, é uma perda para a empresa, uma perda para o paciente, para um convênio, então tem todo esse cuidado. Na questão pública, nós temos mais mecanismos burocráticos, porque a compra do medicamento funciona através de pregão, licitação. Então, é por isso que geralmente faltam mais medicamentos no público, porque a logística é um pouco mais lenta, certo? Enquanto no privado é mais rápido. Eu tenho dinheiro, eu compro e pronto. Mas no público é um pouco mais devagar. O farmacêutico que trabalha nessa questão de logística, ele não dorme, é 24 horas sendo ligado por médico, por paciente, pela enfermeira. Cadê o medicamento? Por que você não está resolvendo isso? E às vezes não é nem um problema nosso, sabe, gente? É uma coisa que foge das nossas mãos. Mas o pessoal só vai para o farmacêutico. Então, se você vê um farmacêutico na rua, abrace-o, diga assim, seja forte. Então, na logística, compramos do laboratório, dos distribuidores, e no hospital nós temos a seleção de materiais, tem que estar tudo alinhado com a equipe de enfermagem, com a equipe médica. A gente avalia os fornecedores. Esse fornecedor, ele demora muito para entregar o medicamento. Então, eu não vou ficar com ele, não. Eu vou procurar outro fornecedor mais interessante. A gente cuida do recebimento, do estoque, da armazenagem, porque são medicamentos que necessitam de um cuidado especial. Alguns têm que ficar na temperatura adequada, outros têm que ficar no escuro. Então, isso vai variando. E farmacêutico, com a sua expertise na área de físico-química, nessa questão, ele consegue manejar o estoque de forma racional, que não falte para os pacientes. Então, aí passa pelos usuários internos, né, que são os médicos, enfermeiros, e chega no paciente. Então, a logística lida com tudo isso, desde escolher a empresa que vai comprar o medicamento, até gerir o estoque, até chegar no paciente. Então, é uma área muito complexa. Eu acho que qualquer coisa que falta no hospital, as pessoas recorrem logo à farmácia, né? A farmácia hospitalar, ou da logística. Porque realmente, em algumas situações, quando é privado, é ele que vai resolver, ele que vai comprar isso. Então, é uma responsabilidade muito grande do farmacêutico da logística. Eu estou aqui finalizando já, estou chegando no final, e vou falar agora sobre cuidados farmacêuticos. Cuidados farmacêuticos, nós estamos embasados na legislação 585/2013, em que nós, farmacêuticos, é algo que é recente. O farmacêutico é uma profissão milenar.
mesmo tempo que existe a medicina, existe as ciências farmacêuticas, né? Porque você vai diagnosticar a doença, mas você precisa de algo para tratar, algum medicamento. Então, o farmacêutico, o boticário, o mágico, o feiticeiro, o bruxo, ele sempre esteve inerente na história. Só que a farmácia clínica já é um processo moderno, porque o farmacêutico saiu da visão do medicamento, de manipular, de fazer, para olhar para o paciente que toma. Então, a farmácia clínica, ele olha, farmácia clínica e cuidados farmacêuticos, olha para o paciente, ele não olha tanto para o medicamento, mas ele tem um olhar especial para o medicamento. Então, ele consegue ter uma visão especial com o paciente. Ver coisas que o médico, a enfermeira não conseguem ver, que pode ser um problema relacionado ao medicamento, que são os PRMs. Então, em relação ao acompanhamento, né, do farmacêutico na pré-quimioterapia, nós fazemos uma avaliação não física do paciente, a gente não vai fazer o exame em si, mas nós vamos coletar dados do prontuário, vamos conversar com o paciente, ver quais são os seus problemas, todo o percurso dele na rede de assistência, as alergias. A gente também vê dados laboratoriais, né? O hemograma, perfil lipídico, função renal, para realmente ter uma visão completa do paciente e ver como o medicamento pode interferir nesses sistemas. Nós também revisamos os sistemas, né? O médico, a enfermeira tem a verificação crânio-caudal, nós também realizamos isso, né? Geralmente falando com o paciente, se ele tem alguns sintomas e tal, coletamos no prontuário algumas informações, conversamos com outros profissionais. Uma dica, né? Não sei se tem farmacêuticos aqui ó, no grupo de estudos hoje, eu acho que tem. Para a gente entender melhor de farmácia clínica, eu acho que nós temos que sair um pouco da farmacologia, que nós já temos muito bem na cabeça, passamos 5 anos estudando isso, e focar mais para o corpo humano, né? Para fisiologia, fisiopatologia, medicina interna, realmente para entender todo o ciclo da doença, né? Porque o farmacêutico ele chega muito no final, ele chega no tratamento. Mas antes de tratar, teve todo o background, teve o diagnóstico, a descoberta da doença, como a doença impacta no corpo da pessoa, a história natural da doença. Então, o farmacêutico que atua na clínica, ele tem que focar muito na medicina interna, focar muito nos sistemas orgânicos. Sair um pouco da farmacologia, que também é importante, viu, gente? Eu não estou falando mal da farmacologia, não. Sem farmacologia, não seríamos nada. Na verdade, Laércio, a gente não sai da farmacologia, não, enquanto farmacêutica clínica, a farmacologia está ali. Não, Tô brincando. Não, eu digo assim. Boa noite, é a Fernanda, amigo. É a Fernanda. Oi, Fernanda. Eu digo assim, é porque o farmacêutico, quando sai da graduação, eu digo por experiência própria e conversando com os colegas, a gente só quer olhar para o medicamento, para a interação medicamentosa. Claro, isso é importante, com certeza. Mas nós também temos que ter a visão do paciente como um todo, né? As disfunções orgânicas, como a doença age no corpo, que isso na minha graduação isso, né? foi muito falho. Não só isso, né? É muita coisa. Realmente, farmácia clínica eu fui aprender depois da faculdade. Na faculdade eu tive uma lambida do que era farmácia clínica. Sim. Né? Eu acho que você também. Na prática, na residência, nos cursos, no trabalho. Aí que eu fui aprendendo o que era de verdade. Exatamente. Né? E eu vejo que a faculdade capengou bem. Não, eu acho que é uma realidade. Eu sou de faculdade federal e o pessoal fala que faculdade federal é diferenciada, mas nisso ela pecou. É porque os professores não tiveram esse conhecimento, né? A gente não pode cobrar deles algo que eles não tiveram, né? Então, a gente acha que a mudança vai ocorrer realmente da gente para frente, em relação à farmácia clínica, né? Voltando, né? Sobre a gente ver também acompanhamento social e psicológico. Eu sei que tem muito psicólogo aqui. Eu não sou psicólogo, mas é importante o farmacêutico, né? Quando vai fazer sua entrevista, sua conciliação medicamentosa, ter uma questão... uma sensibilidade para isso, para conseguir identificar pequenos problemas
e fazer o encaminhamento correto. Por exemplo, uma coisa que ficou na minha cabeça foi que uma vez eu estava na clínica médica e eu fui fazer uma conciliação medicamentosa. Para quem não sabe o que é conciliação medicamentosa, é quando o paciente chega em uma aula do hospital, no hospital em si, e o paciente vai fazer, e o farmacêutico vai fazer uma entrevista com o paciente, saber sobre sua doença, saber sobre suas alergias, o medicamento que tomava em casa, se usou antibiótico, se usa algum tipo de erva, para tomar as condutas que façam uma otimização na farmacoterapia do paciente, certo? Então, quando eu fui fazer isso de um paciente, ele foi internado do São José. Para quem não sabe, São José é um hospital de doença infecciosa do Ceará, e foi para o HGF. Ele possuía retrovirose, né? Possuía HIV, e estava internado por trombocitopenia. As plaquetas dele não aumentavam de jeito nenhum, e ele foi para o HGF investigar, porque no HGF é o maior hospital do estado e tem mais recursos investigativos, né? E lá, o paciente estava dormindo, então eu fui falar com a acompanhante, né? Aí ela era a esposa dele, era um paciente que era caminhoneiro, que durante essas viagens contraiu a retrovirose, trouxe para casa, né? Aí, nesse contexto, devido à retrovirose, ele ainda teve um tipo de linfoma específico, né? Então, ele tratou o linfoma, convive com a retrovirose, e o paciente era totalmente alérgico a isso. Para ele não tinha doença, para ele aquilo ali era besteira. Só quem cuidava dele era a esposa dele. E eu via que a esposa dele estava muito debilitada, assim, estava muito cansada, exausta, né? Eu acho que o cuidador, chega uma hora que ele fica exausto. Quando ele é o único cuidador, ele fica exaurido. Aí eu fui falar com ela: senhora, eu percebo que seu marido é um pouco, né, difícil para você lidar, né? Como é que você se sente? Não, meu filho, é muito difícil, porque ele só toma um medicamento quando eu tô com ele, quando ele vai pro interior ficar com o pai dele, ele bebe todo final de semana. Aí eu cheguei nela e falei assim: quando você estava no São José, você teve algum acompanhamento psicológico? Aí ela falou: eu tive, quando estava lá, algumas psicólogas falaram comigo, com meu marido. Aí eu perguntei: o que você acha de ter um acompanhamento também psicológico aqui, uma psicóloga vir falar com você, com seu marido, ver como é que tá, talvez eles possam ajudar em alguma coisa. Aí ela achou super legal, falei com a psicóloga, e ela foi encaminhada para isso. Então, o farmacêutico ele também tem que ter um olhar crítico em relação a isso, né? Não é focar só nos aspectos biomédicos da coisa, né? Tem um biopsicossocial que deve ser levado em consideração. O farmacêutico também atua muito na oncologia, no manejo dos sintomas, né? Porque cada ação tem uma reação. Para cada medicamento que você toma, uma possível reação adversa pode ocorrer em detrimento a esse medicamento. Então, assim, o farmacêutico tem que ter noção do medicamento que o paciente está tomando, tem que ter noção do que pode causar e como o farmacêutico pode ajudar a tratar. Porque, assim, às vezes um paciente, é um paciente oncológico, está fazendo tratamento, mas só que ele não está em um hospital, não tem uma equipe assistencial que saiba tanto de oncologia. Então, o farmacêutico, ele, se tiver esse know-how, essa expertise, pode fazer intervenções para manejar esses sintomas, né, de náusea, vômito, que é muito comum, constipação, certo? Dentre outros, né? Eu poderia passar aqui a noite falando disso, né? Mas é basicamente isso. Aí aqui, para não me fazer muitas delongas, né? Eu estou encerrando. Aí fica aqui para os farmacêuticos que trabalham na ponta, na assistência, guias, né? Que podem ajudar a tomada de decisão, que são guidelines de oncologia, né? Que é o NCCN. NCCN é mais voltado para tumores sólidos, certo? A ASCO também é muito interessante, os guias de manejo de náusea e vômito são espetaculares, o NHS, que é europeu, também é muito bom, e o UpToDate, que engloba tudo, assim, tudo que tem de mais novo está no UpToDate. Então, se você tiver oportunidade, se você puder pagar,
ou se sua instituição fornece, use o UpToDate, ele é o melhor que nós temos, certo? Então, a mensagem final é essa, né? Eu acho que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Então, a partir do momento que você tem uma dúvida e você responde, outra dúvida ela é adicionada, né? E quando você chega no momento que você não tem mais dúvida de nada, que você se acha o empoderado do conhecimento, você não está no caminho certo. Você tem que parar e ver que sempre tem mais uma pergunta, sempre tem mais alguma coisa a saber. E na saúde é isso. Todo dia a gente aprende, todo dia a gente ensina, e as pessoas que estão aqui nessa hora da noite, elas querem aprender para ensinar e para fazer o melhor para o paciente. Então é isso, pessoal. Boa noite. Oi, Laércio, muito obrigada. Queria só fazer um comentário mesmo. Eu gostei muito da sua aula, muito interessante, assim, o conteúdo da farmácia é sempre muito interessante para mim, que sou psicóloga, porque é sempre um conteúdo que eu nunca vi na vida, né? Mas também achei muito interessante a sua pontuação sobre o profissional ter que deslocar um pouco da sua função, não no sentido de esquecer a própria função, mas de abranger outros aspectos, né? É algo que a gente da psicologia acaba fazendo muito, até porque para a gente fazer a nossa atuação, a gente tem que compreender outros aspectos fisiológicos, sociais, enfim, do paciente. Sim. E o exemplo que você deu é muito importante até para a gente conseguir trabalhar em equipe, né? Muitas vezes a gente precisa muito do apoio do outro profissional e o paciente precisa ser visto como um humano, né? Então, não somente como a doença, como o diagnóstico, como o tratamento. E essa visão de tentar entender outras situações que estejam acontecendo com ele, como você fez, é muito importante para o paciente, principalmente, né? Então, parabéns pela conduta e pela aula também. É porque, assim, né, só complementando, né, o que tu disse, a residência acaba, às vezes, sendo um local, local perfeito, né, um paraíso, porque a gente pega só alguns pacientes, na minha residência, né, a gente pega X pacientes, que são poucos, faz um acompanhamento legal. Mas, na vida real, geralmente, o farmacêutico, o psicólogo, tem, tipo, milhares de pacientes, e ele não consegue abarcar todos os pacientes. Então, se você tiver uma equipe coesa, você vai acabar podendo direcionar, né, uma atenção maior a paciente X, né? Então, eu acho que é muito importante realmente essa equipe multidisciplinar, tanto na oncologia, mas como qualquer área da medicina, sabe? E sensibilizar os profissionais também, que nós somos importantes. Uhum. Laércio, eu também queria parabenizar a sua apresentação. Realmente, como você falou, né, o papel da farmácia ele é muito importante, principalmente nesse contexto da oncologia. A gente, lá no ICC, trabalha em equipe multiprofissional de forma muito próxima. Então, acho que a Débora concorda que foi possível conhecer um pouco melhor do trabalho da farmácia quando a gente estava lá, que, quando a Débora falou, também não sabia de nada, não sabia muita coisa. E perceber que a farmácia vai muito além ali do que a parte lá da quimioterapia, do que da consideração medicamentosa também, como você falou, mas desse lado bem humanizado mesmo, né? A gente viu muitos pacientes lá que fora do hospital, né, não fazia um uso correto ali da medicação, não conseguia entender para que a medicação funcionava. Então, eu vi o trabalho da farmácia muito também nesse aspecto de educação em saúde mesmo, de promover que esse cuidado fosse além ali do hospital, né, para que a pessoa conseguisse que o tratamento tivesse um êxito maior, continuando ali em casa, né, fora do hospital. Então, esse cuidado, essa atenção também que eu vi dos farmacêuticos lá foi fundamental mesmo para esse tratamento dos pacientes. Sim, eu acho que nosso papel, além de prestar a assistência dita, assim, de estar manejando o paciente e tal, está na educação, né? Eu acho que todo profissional de saúde pode ajudar o paciente com alguma fala,
Eu em relação ao medicamento, você em relação a cuidados psicológicos, o fisioterapeuta falando em relação a como manejar seu corpo, como deitar melhor, como evitar dores, né? Eu acho que todo mundo pode contribuir com a educação em saúde. Eu acho que é um pilar que muitas vezes é negligenciado, né? Acaba sendo colocado em segundo plano. Eu acho que a educação no Brasil como um todo não é tão levada a sério, né? Eu acho que se fosse, nós estaríamos caminhando para rumos diferentes, né? Mas vamos aí, né? Seguindo em frente. Eu queria só ler para vocês aqui alguns comentários também, né, de algumas pessoas parabenizando. A Bruna falou: parabéns, Laércio, você é o nosso orgulho. A Fernanda, excelente amigo, parabéns. A Marina disse: maravilha de aula. O Ronaldo disse: parabéns. A Larissa Oliveira colocou um comentário aqui. Eu já presenciei um enfermeiro tirando a quimioterapia de um paciente e derramou um pouco no chão. A quimioterapia, quando derramou, literalmente desmanchou o rejunte do piso e manchou. É perceptível o quanto essas medicações são muito fortes para conseguir combater o câncer, como você comentou. Meus parabéns, sua aula foi excelente. Pois é. São medicamentos que, além de caros, né, são muito São muito danosos. perigosos, danosos, né? Exatamente. E a Alessandra falou: parabéns, gratidão pela aula. Todo mundo concorda que foi muito boa mesmo. Espero ter ajudado, né? Porque eu fiquei nervoso, só psicólogo aqui. Aí eu, meu Deus, será que eu vou falar uma coisa que vai agregar para eles, né? Que eu queria agregar mesmo para vocês e para a equipe como um todo, né? Da graduação, instigar, né? Saber quando procurar um farmacêutico. Espero ter contribuído. Contribuiu com certeza, né? O Mel, que ainda está por aqui, o Mel que foi o farmacêutico da minha equipe, vi que ele tinha entrado mais cedo, mas talvez já tenha saído. Grande Melk. Contribuiu com certeza, viu, mais? Laércio, boa noite. Boa noite. Fisioterapeuta. Eu vou dar a próxima aula. E assim, tu falou que ficou nervoso, porque só tinha psicólogo. Eu sou físio e a tua aula vai complementar muito a minha. Eu acho que, apesar de serem áreas diferentes, eu acho que está todo mundo no mesmo objetivo, né? Que é o bem-estar do paciente. E era até uma fala minha da próxima aula, que quando eu acho que todo mundo está bem alinhado, a gente consegue uma sintonia, a gente consegue se desgastar menos. Exato. E o paciente ele se beneficia completamente, né? Então, assim, em diversas falas tuas, eu me identifiquei, eu lembrei das meninas, eu lembrei de toda a minha equipe, e só para reforçar mesmo a importância de uma equipe multiprofissional, né? Que com certeza faz toda a diferença, e a gente, apesar de serem atuações diferentes, a gente se complementa bastante, assim. Era só mais para pontuar isso mesmo, porque eu me identifiquei muito em várias falas tuas. A minha equipe da residência foi ótima, assim. Foi ótima. As duas. Então, nenhuma dúvida, né, pessoal? Se tiver, é só chamar no @farmacâncer que eu respondo, viu? Tá certo, então, obrigada, viu, Aécia? A gente vai dar uma pausazinha agora, né, Débora? Quantos minutos? 5. Vou parar a gravação. Até daqui a pouco, gente. Muito obrigada novamente, Laís. Tchau, tchau. Tchau.